Seja bem-vindo ao Clube do Pintor da Tintas Eucatex e vamos para mais um treinamento. Hoje, novidade especial da Semana do Pintor, nós estamos lançando a nossa linha de efeitos decorativos. Temos desde o cimento queimado ao mármore e possibilitando da gente fazer o concreto aparente. Neste vídeo vamos aprender as técnicas de como aplicar o cimento queimado. O cimento queimado ganhou o coração dos brasileiros e está super em alta. Este efeito não é o mesmo cimento queimado de antigamente. Ele lembra o cimento queimado, mas é uma massa pronta para uso e deixa o acabamento fino e elegante. O primo deste efeito é o estuco fosco lá da Itália. É um efeito europeu que é muito utilizado e ele é 100% fosco. Ele não tem cera, ele não tem resina, ele não tem brilho. Então é um produto fosco. Você pode utilizar o mármore que tem brilho e ele pode ser cinza. E aí é o efeito mármore ou concreto aparente que tem um aspecto acetinado, mas o cimento queimado ele é 100% fosco. Você pode até utilizar cera ou resina, mas fica a seu critério e ao gosto do cliente. E um outro grande diferencial do nosso efeito cimento queimado é ter duas cores já pronta e uma base branca para você usar de criatividade com o seu cliente, possibilitando fazer tons de cinza ou até outras cores para atender projetos arquitetônicos. E cimento queimado não pode apenas embelezar, ele precisa ter resistência e durabilidade ao dia a dia da casa do cliente. O nosso produto ele é interno e externo, então ele tem uma resina diferenciada para atender todas as necessidades do seu cliente. E lembrando, o nosso produto ele é hidrorrepelente, então dispensa o uso de ceras ou resinas e é importante sempre a gente frisar e lembrar, o produto da Tintas Eucatex é completo. E agora vamos fazer uma aplicação na prática. Nós fomos até a casa de um cliente, que vai ser da mesma forma que você vai fazer na casa dos seus clientes. Então mostramos como é que faz para aplicar e eu dei todos os feedbacks, todos os pulos do gato para você aplicar, porque não é como aplicar massa corrida, como aplicar massa acrílica. É um efeito decorativo, então ele tem alguns macetes, algumas técnicas. A nossa massa é muito gostosa de aplicar, é uma massa que não embola, uma massa muito boa porque ela foi desenvolvida por pintor, por técnicos e por químicos. Então nós temos muito mais que massa dentro dessa embalagem. E agora vamos à aplicação, mas antes vamos à preparação de superfície. Johan, eu tenho reboco, aplique o fundo, aplique a massa corrida ou acrílica, faça o lixamento e aplique pelo menos de 1 a 2 demãos de tinta para você aplicar o cimento queimado da Tintas Eucatex. Johan, a parede do cliente já está com tinta, veja se ela não está calcinada, se tem a necessidade de você fazer uma aplicação de fundo preparador e depois de uma tinta. E se não houver, como essa parede, ela já estava branca, eu dei uma mão de cinza, tá? Para mostrar para vocês, você pode fazer de duas formas. Você pode aplicar em cima de uma tinta branca, né? Ou você pode aplicar em cima de um fundo cinza, depende do cimento queimado que você vai aplicar, tá bom? Em áreas externas, eu recomendo sempre fundo branco, porque quanto mais demão, mais proteção na sua superfície. E aqui interno, como não vai receber sol e chuva, com 2 demãos eu finalizo o nosso efeito. Então lembra-se, superfície lisas, veja se essa superfície não está com alguma sujeirinha, porque o antigo pintor pode não ter limpado a tinta, a caçamba do antigo pintor poderia estar suja. Então é sempre importante, faça um lixamento, se a parede não está calcinada, vem com a espátula e passe ali na parede para você realmente remover toda a areinha que fica na superfície. A superfície precisa estar limpa, lisa para você começar o seu efeito. E agora vamos falar um pouquinho das particularidades da nossa massa. E agora a massa da Tintas Eucatex, esse cimento queimado, eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. E a massa que nós estamos utilizando é o cimento queimado da Tintas Eucatex. Esse é o interno e externo, ele tem hidrorrepelência, é uma massa muito gostosa de aplicar. Olha,
E essa cor é o crômio, tá bom? Então vamos à aplicação, mas antes eu vou falar de ferramentas. Eu aconselho sempre ferramentas de cantos arredondados que são específicas para efeitos. Johan, eu tenho uma desempenadeira que eu passo massa corrida. Eu já vi outras pessoas fazendo, dá certo, porém fica um pouco diferente. Então você vai ter que trabalhar bastante para você adquirir uma técnica diferenciada com essa desempenadeira, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então utilize essas desempenadeiras de cantos arredondados. Johan, qual é a marca que você me indica? A ferramenta que tenha flexibilidade e que ela seja um aço de qualidade. Essa é uma ferramenta ideal para efeitos decorativos. Pessoal, sempre é importante utilizar luvas para fazer esse efeito, porque a nossa massa ela tem muita resina, então você pode sujar as mãos. Olha como está a luva, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma desempenadeira para fazer a aplicação. Eu já peguei a massa, tá? Eu vou deixar essa daqui mergulhada em todo o tempo dentro da embalagem. Eu vou deixar ela aqui no canto. Pessoal, esse treinamento eu quero mostrar para vocês, eu vou aplicar, eu vou conversar com vocês, então é importante não pula nenhum passo desse vídeo, beleza? Porque os macetes que você não aprende nas redes sociais, então nós resolvemos fazer um treinamento diferenciado para vocês, para mostrar na prática, beleza? Um dos macetes é não pegar muita massa na desempenadeira. Essa ferramenta é muito fácil de você encontrar. Se você não tiver uma ferramenta como essa, você pode utilizar a desempenadeira de massa corrida. Então você deixa aqui, ó, a massa e aí você vai tirando e vai colocando. Nunca volte essa massa para dentro, porque ela começa a ressecar e quando você volta pode ir sujeira porque ela já está ressecada. Então essa massa ela só pode ir para a parede ou você limpa com um pano. Sempre pano úmido à sua disposição. Então vamos à primeira aplicação. Nessa superfície já fizemos a limpeza, aplicamos a primeira demão e como vocês podem ver aqui na casa do cliente, chão forrado. O guarda-roupa deles é um guarda-roupa aberto, o guarda-roupa está todo isolado. Então assim, efeito decorativo, ele é estética, então precisa ter estética na forração, nas suas ferramentas, no seu posicionamento, porque é uma aplicação, não é tão barata o metro quadrado. E Johan, quanto custa o metro quadrado do cimento queimado? É a partir de R$50 o metro quadrado apenas da aplicação, beleza? Mas fica a seu critério, pode variar de região para região, beleza? Então vamos à aplicação. Eu vou falar um pouco da força que eu estou fazendo. A força é mínima. Eu estou deixando bem lisinho. Johan, tem a necessidade de eu ficar fazendo assim? Não tem a necessidade porque é a primeira demão. O objetivo da primeira demão é cobrir a superfície, mas não é cobrir como a massa corrida. Você vai começar a fazer as manchas, mas não tem a necessidade de você se preocupar com as manchas. Eu vou explicar para vocês. Eu apliquei aqui, eu venho aqui pro lado e faço mais uma aplicação. Sabe aquela camadinha fina? O pessoal costuma dizer a raspadinha. Não é aquela raspadinha. É aquela aplicação fina, mas que nivela, sabe? E o objetivo aqui é cobrir a superfície. Tá bom? Então vai reparando nos desenhos que eu vou deixando aqui. Essa massa é muito gostosa de aplicar. Ela foi desenvolvida não só por uma pessoa. Ela foi desenvolvida por químicos, ela foi desenvolvida por técnicos e ela foi desenvolvida por pintores. Eu ajudei na formulação dessa massa. Fiz os testes para chegar ao melhor ponto. É uma massa que não embola. Às vezes o pessoal reclama que massa embola. E eu já vou falar sobre isso. Essa massa ela tem muita resina. E ela pode ficar 1 ano, 6 meses, dependendo do lojista. Então, ela pode ficar um pouco mais consistente do que isso.
O segredo é, você pode acrescentar um pouco de água e bater. Não é diluir, é acrescentar no mínimo 5% de água. Mexe um pouquinho e aí aplica. Se você vê que ela ainda está muito consistente, coloca mais 5% de água. Você pode acrescentar a água só para deixá-la um pouco mais mole. Não é diluir a massa, ok? Esse é um macete que ninguém fala. Por isso que você vê tanto pintor reclamando de massa embolando. Então aplicou, ela embolou um pouquinho. E tem uma outra coisa, dias quentes ela seca muito mais rápido. Superfície quentes, ela seca muito mais rápido. Então o que você vai fazer? Como hoje o dia está gostoso, não está um dia tão quente aqui em São Paulo, essa massa não está embolando. Mas o ar, a temperatura pode influenciar na massa, tá bom? Eu digo isso porque vai ter pintores desde o sul. O pessoal do sul e sudeste não vai ter tanto problema. Agora o pessoal do sudeste para cima, é bom sempre se atentar a essa dica. Viu que está muito quente, a massa está um pouquinho mais difícil para aplicar, ela não está tão fácil de aplicar assim, ó, como o Johan está aplicando aqui, porque olha a facilidade que eu tenho para aplicar. Essa massa é muito boa realmente, muito fácil a aplicação. Olha o que eu estou fazendo, eu estou já voltando aonde eu apliquei e já estou fechando. Mas toma sempre cuidado para deixar sempre a superfície lisa. Uma outra dica importante, da onde não tem para onde tem. Nunca assim, ó. Porque senão você pode marcar. O que eu faço quando eu marco? Eu venho de fora, ó, dou uma cortada na massa, ó. Dou uma cortadinha na massa. Como se fosse uma laminada. Ó. E eu tô passando em cima dela mesmo e não tá embolando. Para provar para vocês que a nossa massa é de qualidade. Da onde não tem, para onde tem. E o que acontece, pessoal? Se você não utilizar a massa de qualidade, quando você fazer isso, ela pode embolar. O contato dela com ela mesmo, quando ela estiver secando, ela pode embolar. Massa de qualidade não é para ela embolar. Johan, mas pode embolar? Pode. Em que sentido? Quando estiver muito quente. E aí a gente já falou sobre isso, de acrescentar um pouquinho de água na massa. Toma cuidado. É um produto que não é diluído, pode ser acrescentado, tá bom? Isso daqui é um macete, porque se você não tiver muito costume de utilizar, os aplicadores antigos de efeito decorativo, todos já sabem dessa técnica. Só que a grande maioria acaba não comentando sobre isso. Então vamos lá. Olha o que eu estou fazendo aqui. De onde não tem, para onde tem. Lembrando que a primeira demão é a minha camada mais grossa. E a segunda eu vou vir com as manchas, tá? Pessoal, toma muito cuidado com movimentos repetitivos, tá? Ficar fazendo só para um lado. Você começa naquele canto e vem para cá. Percebe que eu vou aqui, depois eu vou embaixo. Para secagem e ela manchar,
e para não ficar monótono, tá bom? Pessoal, uma dica muito importante: ferramenta sempre limpa. Sempre esteja com um pano úmido do seu lado, um balde, ou sempre vá fazer a limpeza, tá? Mas o paninho é indispensável, sempre está fazendo uma limpeza na hora da aplicação. Como vocês podem ver, nós aplicamos a primeira demão. E as paredes onduladas, elas sempre mostram ainda o fundo, tá? Por mais que seja a primeira demão, mais encorpadinha, como vocês podem ver, a parede está bem lisinha já na primeira aplicação. Eu vou dar uma dica para vocês. Pessoal, antes de entrar com a segunda demão, ó, pouca massa, só onde está mostrando o fundo da parede, tá? E aí você vai, só ainda aonde está mostrando o fundo da parede. Só com essas aplicações pequenas, você já está manchando a parede inteira, ó. E aí começa a nascer o nosso efeito, as manchas. E aí você vai manchando a parede, ó. Você vai manchando a parede e vai cobrindo aonde está mostrando o fundo. Aí só depois você entra com a segunda completa. Esses são os segredos da aplicação do cimento queimado. Um ponto bacana da gente abordar é as ondulações da parede. Aqui é um apartamento feito por construtor, então as paredes elas não são uniformes. E cá entre nós é difícil a parede ser 100% lisa, né? Então você vai encontrar algumas ondulações. Nessas ondulações, ela pode mostrar o fundo. Então é importante você fazer aquele processinho de passar a massa num ponto e pegar todos os pontos que ainda aparece o fundo da parede. E aí depois você entra com a segunda demão. A parte de baixo a gente já iniciou e a gente vai fazer a parte da parte de cima para baixo. Por que eu não começo lá de cima e venho até para baixo? Porque o encontro dessa massa da parte que está secando para a parte que a gente vai aplicar é onde que dá as manchas bonitas. Então vamos lá. Essa parte de baixo eu já fiz, ó. Eu venho da onde não tem para onde tem, tá? Ó. Da onde não tem para onde tem. Não tem segredo, pessoal, olha. Essa massa aqui da Tintas Eucatex, ela mancha bastante. Ela é muito fácil de trabalhar. Não tô colocando força. Tô apenas alisando a massa. Não fica rebarba. Uma dica importante de eu falar, tá vendo aqui, ó? Encostei, ela parou aqui, certo? Ó, encostei e ela parou aqui. Qual que é o segredo para não ficar marcado? Dou uma limpada aqui e aí venho. E venho descendo, ó.
Dá uma limpada. Sempre os cantos você vem limpando, ó. Sempre os cantos você vem limpando. Dessa forma você não vai precisar lixar, tá? Então você já vem. Essa técnica aqui é uma técnica do estuco. O estuco veneziano, ele é da Itália, tá? Ele é de origem italiana. E o cimento queimado que a gente chama aqui, nada mais é que o estuco fosco, tá? Claro que há um pouco de diferença nos materiais, mas a intenção é chegar mais próximo do estuco fosco. E o estuco fosco, ele tem uma coisa de você fechar o filme da massa. O que seria fechar o filme da massa? Vamos lá, eu abri ela aqui, ó. Olha eu fechando ele, ó. É você raspar todas as pontas. Ó. Raspando todas as pontas. Quando eu raspo todas as pontas, eu não tenho aquela coisa áspera da massa. Eu tenho a massa lisinha. Na massa corrida e na massa acrílica a gente não faz isso. E aqui eu não tô raspando, tá? Não tô colocando muita força, ó. Tô tirando as pontas. Não tô deixando criar ponta. E esse processo que eu faço de colocar da onde não tem massa para onde tem, o contato dela secando, tá? Ó, essa rebarba aqui jamais, ó, minha desempenadeira fazer limpeza, tá bom? Eu já vou fazer limpeza dela e vou voltar. Ferramentas limpas. Tem duas opções, ou você trabalha com um balde e um paninho, vai fazendo limpeza a todo momento, ou você trabalha com um pano e uma buchinha e um balde de água, e você faz a limpezinha rápida, beleza? Como aqui o quarto é muito pequeno, a gente está fazendo limpeza constante dessas ferramentas, tá? Então vamos lá. A nossa parede, ela está finalizada, porém ela ainda está molhada, tá? Ela ainda está molhada, então o efeito vai aparecer depois de seco, tá? E aí eu vou fazer, isso é meu, tá? Isso é meu. Eu vou fazer algumas manchas diferenciadas, ó. Fazer umas manchinhas diferenciadas, fazer uma aqui, tá? Eu não gosto muito desse efeito monótono, tá? Fiz outra aqui. Então eu pego aqui, ó, um pouquinho, venho. Só uma raspadinha. Só para dar um tchan, tá bom? Não preciso fazer isso nela inteira. Só um tchanzinho. E sempre raspo todas as pontas para não ficar as pontas feias, sabe? Fica feio. Então, eu quero mostrar para vocês a laminação. Como essa ferramenta ela é um pouco mais fácil para encontrar, como seria uma laminação? A do mármore a gente coloca um pouco mais de força. E aqui a laminação do cimento queimado é apenas para arrancar algum carocinho, tá? Na nossa aplicação quase não tem caroço. Se você aplicar dessa forma, você vai ver que não vai ficar esses carocinhos, essas areinhas que fica, sabe? Então é bem leve, ó. Só para ficar lisinho, ó. Só para ficar lisinho. Após 10 minutos, meia hora que você aplicou, você já pode vir com essa laminação. Só que é, ó, carga nenhuma. De 0 a 10, 2. Não é para puxar brilho, tá, pessoal? Ah, encontrei um grãozinho. E tiro.
Só toma muito cuidado, pessoal, para você não bater na sua parede, que você pode machucar ela. Então na hora de fazer assim, eu estou fazendo esse movimento, mas vocês vão pegar a prática. Na dúvida, tira, coloca, tá bom? Depois vocês vão pegar na prática dessa ferramentinha, que ela é um pouco diferente da convencional, tá bom? E é mais um treinamento do Clube do Pintor e mais um produto com um alto padrão de qualidade da Tintas Eucatex. Um forte abraço e até o próximo treinamento!